Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de uma figura absolutamente central no mundo empresarial português. Salvador Fernandes Caetano. Exato. O homem hum, que realmente começou do nada e criou um verdadeiro império. Vamos fazer uma viagem pela vida dele, não é? Desde as origens humildes, lá em Gaia, Sim. até à criação e expansão do grupo Salvador Caetano. Para isso, baseamos-nos em dados biográficos, na história oficial do grupo, claro, e em vários testemunhos. Fontes importantes para perceber a pessoa e o percurso. O nosso objetivo aqui, acho eu, é ir um bocadinho além da simples cronologia. Queremos extrair as lições e a inspiração que esta vida nos oferece, especialmente para quem sonha em empreender. Parece-me uma história incrível para desconstruirmos juntos. um, um manual prático de resiliência, de visão, de capacidade de adaptação. Uhum. Falamos de um self-made man, como se costuma dizer, numa época bem diferente da nossa. Mas os princípios dele, curiosamente, continuam muito, muito atuais. É verdade. Perceber como ele ultrapassou desafios, como identificou oportunidades onde mais ninguém via, como construiu parcerias duradouras, é essencial. Ajuda-nos a compreender parte da nossa história económica, claro, mas também nos dá pistas, digamos, para enfrentar a incerteza nos negócios hoje. Muito bem, então vamos lá ao início. Salvador Fernandes Caetano, nascido a 2 de abril de 1926. O local, Vilar de Andorinho, em Vila Nova de Gaia. Uma família grande, humilde. Sim, eram 9 irmãos. O pai era carpinteiro, as dificuldades financeiras eram reais. Tanto que ele teve mesmo de deixar a escola. Só fez a 4ª classe. Uma realidade dura, sem dúvida, e que o empurrou muito cedo para o mundo do trabalho. Mas talvez tenha sido aí que a sua verdadeira formação começou, não acha? É muito provável. Com 11 anos apenas. Imagine-se. Começa a trabalhar como aprendiz de pintor. Foi numa oficina de carroçarias a Castro Reis, por influência do pai. Uhum. E é interessante pensar que Gaia, naquela altura, já era um centro importante desta indústria de carroçarias. Portanto, ele calhou no sítio certo, na hora certa, de certa forma. Exato. Quer dizer, a necessidade acabou por ditar o caminho, mas ele foi parar a um sítio onde podia mesmo aprender um ofício com futuro. Desenvolveu competências práticas muito valiosas desde muito, muito novo. Sim. A falta de educação formal acabou por ser compensada, digamos, por essa aprendizagem intensiva no terreno. E aprendeu depressa. Há ali uma fase em que ele sonha brevemente ser advogado, mas pronto, as circunstâncias levaram-no para o trabalho manual. Ainda jovem, conhece a Ana Pereira, que viria a ser a sua esposa. Ah, sim. Ela vinha de uma família de lavradores, com algumas posses, mas as descrições apontam para alguém também humilde, simples. E há um detalhe curioso. Na juventude, ele participou em teatro amador. Teatro. Que interessante. Uma experiência que, imagino, lhe deve ter dado jeito mais tarde? Exatamente, diz-se que sim, sobretudo em momentos mais complicados, para falar em público, para argumentar. Mas antes disso, o bichinho do negócio já lá estava. Aos 18 anos, ainda sem ter uma oficina própria, começa a fazer pescates, trabalhos por conta própria. Já a mostrar iniciativa? Sim, reparava autocarros para a aviação gondamarense, pintava cadeiras para cafés conhecidos no Porto como o Rialto. Diz-se que trabalhava que nem um moro para cumprir os prazos. E a primeira grande compra com que conseguiu juntar foi uma bicicleta. Uma bicicleta. Quase um símbolo, não é? Do que viria a ser a vida dele, ligada à mobilidade. Exato. O que me parece fascinante nesta fase inicial é como a combinação de vários fatores moldou o percurso dele. A necessidade, claro, o ambiente industrial ali de Gaia, mas também uma ética de trabalho absolutamente férrea. Uhum. As dificuldades, se calhar, não foram só obstáculos. Foram, talvez, aquilo que o tornou tão resiliente, tão cheio de iniciativa. A oficina foi a escola dele, a universidade dele. Aprendeu fazendo. Isso por si só já é uma lição, não é? É uma lição enorme. E essa aprendizagem prática, esse saber fazer, não tardou a levá-lo a voos mais altos. Estamos em 1946, logo a seguir à guerra. Tinha 20 anos. 20 anos. E decide que está na hora de ter o seu próprio negócio. Na área que ele dominava, carroçarias. Junta-se ao irmão, o Alfredo, e a um amigo, Joaquim Martins. E nasce a Martins e Caetano Irmão Limitada. Uma pequena oficina em Gaia. Mas era ali que estava a semente. O embrião do futuro grupo, sim.
É preciso ter coragem, não é? Lançar-se assim tão novo, num contexto pós-guerra, um tempo de reconstrução, mas também de muita incerteza. Muita incerteza. Mas também era um tempo de oportunidades para quem tinha o conhecimento técnico como ele tinha. Claro. Só que o início não foi nada fácil. Pelo que sabemos, o negócio não correu bem ao princípio, os sócios acabaram por desistir, Ah, e este podia muito bem ter sido o fim da história empresarial dele. Mas não foi. O Salvador Caetano agarrou o leme sozinho. Continuou. É um momento que revela uma determinação incrível. é um padrão que vemos em muitas histórias de sucesso, não é? Aquela capacidade de persistir quando os outros desistem, quando as coisas correm mal. Mas só persistir não chega, pois não. O que é que ele fez diferente? Inovou. Foi dos primeiros em Portugal a construir carrocerias que misturavam aço e madeira. O normal na altura era quase só madeira. Ah, interessante. E depois, em 1955, dá um passo ainda mais à frente. Começa a fazer carrocerias totalmente metálicas. Esta aposta na modernidade, na qualidade, na robustez, começou a destacá-lo, a atrair clientes importantes. Lá está. A inovação não como um capricho, mas como uma ferramenta estratégica para ganhar a confiança do mercado, para se diferenciar. Ele percebeu que tinha de oferecer algo melhor para vingar. E essa aposta rendeu frutos bem visíveis em 1961. Conseguiu uma encomenda que foi um verdadeiro ponto de viragem. 12 autocarros de 2 pisos para os transportes coletivos do Porto, os STCP. Aqueles autocarros vermelhos, o ícone da cidade. Exatamente. Aquilo foi uma montra fantástica do trabalho dele. E um enorme voto de confiança por parte dos STCP. Imagina o impacto disso. Um projeto dessa dimensão para uma empresa de referência nacional. Funciona quase como um selo de qualidade, de capacidade. Abre portas que de outra forma, se calhar... Permaneceriam fechadas, sim. Abriu portas, sem dúvida. Inclusive as portas para o estrangeiro. Em 1967, a Salvador Caetano assinou o primeiro contrato para exportar autocarros. Exportar? Para onde? Para o Reino Unido. Um mercado exigente. Ver autocarros feitos em Gaia a circular nas estradas britânicas foi um feito notável para a nossa indústria na altura. Uau! Esta fase realmente ensina-nos muito. Primeiro, a resiliência perante o fracasso inicial, não desistir quando os sócios saíram. Isso é fundamental. Sim, Segundo, e talvez mais importante, a aposta na inovação técnica. Foi isso que o diferenciou. A conquista do cliente STCP e depois a exportação para o Reino Unido mostram como a qualidade e a modernidade podem transformar uma pequena oficina de província num ator relevante a nível internacional. É a prova de que a visão e a competência podem, de facto, superar as limitações iniciais. e essa projeção, essa prova de que era capaz, parece ter sido o lançamento para a decisão que ia mudar tudo. Chegamos a 1968, é o ano em que Salvador Caetano assinou o contrato que lhe dá a importação e a distribuição exclusiva da Toyota para Portugal. Uma jogada de mestre. Mas, ao mesmo tempo, de um risco calculado enorme. Em 68, a Toyota, quer dizer, quem é que conhecia a Toyota na Europa? Pois. O mercado era dominado pelos fabricantes europeus. Muitos teriam olhado para aquilo como uma autêntica loucura. Foi preciso ter uma visão muito para lá do que era óbvio na altura. Ele acreditou no potencial dos japoneses, na fiabilidade, na engenharia deles, quando quase ninguém na Europa acreditava. E teve razão. Teve imensa razão. E de forma quase imediata. Logo no primeiro ano, vendeu 180 Toyotas. Um sucesso que o encorajou a dar um passo ainda mais gigantesco. De importador e distribuidor para parceiro industrial. É um salto qualitativo. Uau! Exatamente. Em 1971 acontece algo que é mesmo histórico, a inauguração em Ovar da primeira fábrica de montagem da Toyota na Europa. Uma unidade feita de raiz, pensada para montar os carros japoneses cá em Portugal. Primeira na Europa. Sim, o próprio Salvador Caetano confessou mais tarde que esse foi o momento mais marcante da carreira dele. A inauguração foi a 22 de maio de 1971 e até contou com a presença do presidente da República da altura, o Américo Tomás.
Dá para ver a importância do evento. E há a ideia da dimensão desse investimento. Isso mostra o nível de confiança que ele conseguiu criar com os japoneses, não é? Sim, era uma fábrica considerável para a época, um investimento muito significativo. E talvez o mais importante, a própria Toyota Motor Company mostrou que acreditava no projeto ao investir diretamente na fábrica de Ovar. Adquiriu uma participação no capital. Isso é fundamental. Deixou de ser só um contrato, passou a ser uma aliança estratégica. Com o dinheiro do parceiro lá metido. Isso muda tudo. E os resultados não deixaram dúvidas. Em apenas 10 anos, a fábrica de Ovar montou 100 mil viaturas. Modelos como a Toyota Dyna, aquele comercial robusto, Sim, via-se por todo lado. e o Land Cruiser, o todo-terreno, tornaram-se super populares cá. Construíram uma reputação de fiabilidade enorme. E, ao mesmo tempo, a partir de 72, o grupo começou a criar a sua própria rede de retalho Toyota, com stands por todo o país. Foi aí que ele ganhou a alcunha de Mr. Toyota. O que me parece aqui verdadeiramente notável é essa combinação de visão estratégica a longo prazo com uma coragem empresarial fora do comum. Quer dizer, apostar numa marca japonesa que ninguém conhecia em 68 exigiu uma convicção enorme no produto e no futuro. Mostra uma capacidade rara de identificar valor onde os outros só viam, sei lá, incerteza. E depois, a habilidade de transformar esse sucesso inicial das vendas num investimento industrial estratégico com a bênção e o capital do parceiro. Esse foi o golpe de gênio. Concordo plenamente. Isso não só lançou o Grupo Salvador Caetano para outra liga, como marcou a própria indústria automóvel em Portugal. Falemos agora um pouco do homem por detrás do empresário. Da liderança, dos valores que sustentaram este crescimento todo. As descrições que encontramos falam de alguém humilde, dizia-se que era avesso a homenagens. Interessante. Tinha um foco muito grande nas pessoas, uma preocupação que parece genuína com as famílias que dependiam da empresa. E isso, claro, criou um sentimento de lealdade muito forte. Um ambiente de trabalho relativamente pacífico, mesmo em tempos mais conturbados. E, claro, a ética de trabalho, isso era inegociável. São esses valores, não é? Quando são vividos de forma autêntica pela liderança, criam culturas empresariais muito fortes, resilientes. Não são só palavras bonitas no papel, são mesmo ativos estratégicos. E ele investia nisso ativamente. Em 1981, por exemplo, criou o Centro de Formação Salvador Caetano, uma aposta clara em desenvolver as pessoas, os colaboradores. Há duas citações que acho que resumem bem esta filosofia. Uma é dele mesmo, numa entrevista de 2004. Só um cidadão que se orgulha de ter feito os possíveis pelo desenvolvimento do país. Revela um sentido de propósito que há para além do lucro, não é? Sim, um sentido de missão. E a outra citação tornou-se o lema do grupo. Hoje, como ontem, a nossa vocação continua a ser o futuro. Gosto disso. Uma orientação constante para a frente. Para a inovação, para o que vem a seguir. Não ficar parado. Exatamente. Uma mentalidade de crescimento contínuo, de não se acomodar. E essa mentalidade foi posta à prova e de que maneira? Imagino que sim. Sobretudo depois do 25 de Abril. Ui, esse período foi particularmente difícil. Com as nacionalizações, o Grupo Salvador Caetano tornou-se, de repente, o maior grupo privado português. Teve que enfrentar plenários de trabalhadores muito, muito tensos. O clima social e laboral era de grande agitação. Tempos complicados. Foi aquela experiência antiga do teatro amador, veio mesmo a calhar. As fontes contam que ele usava as suas capacidades de comunicação, falava com convicção, com emoção, explicava a situação da empresa, quantas famílias dependiam dela e muitas vezes conseguia acalmar os ânimos, ganhar a confiança dos trabalhadores e, muito importante, recusou sempre a ideia de sair do país. Isso é notável. Enfrentar a crise de frente, usar a comunicação, a transparência, em vez de fugir. Isso exige uma coragem enorme e uma ligação muito profunda à empresa e às pessoas. Chegou a passar por situações humilhantes mesmo, como revistas excessivas na alfândega que o ofendiam. Há um episódio conhecido em que, depois de saberem que a filha tinha sido alvo de uma revista mais abusiva, ele não hesitou. Pediu uma audiência ao comandante militar da região norte, o Pires Viloso, e resolveu a situação. Mostra frontalidade. Muita frontalidade. Mesmo com os parceiros japoneses, que eram
tão importantes numa reunião que estava tensa depois de um discurso longo de um executivo da Toyota. Ele terá perguntado diretamente: acham que tenho o aspecto de representante de um país do terceiro mundo? Isto para marcar a sua posição, para defender os interesses da empresa. Revela uma personalidade forte, sem dúvida. Que se impunha pelo respeito, pela defesa do que acreditava, sem subserviências. E como é que ele aplicou essa resiliência toda à estratégia do grupo? Adaptando-se e aprendendo sempre. Absorveu muito da cultura de gestão japonesa, através da Toyota. O Kaizen, a melhoria contínua, implementou isso no grupo. E, acima de tudo, continua a diversificar, de forma muito inteligente. A diversificação. A velha máxima de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Que movimentos foram mais importantes aí? Bem, em 1982, um passo marcante. Comprou a AM da Rocha Brito, uma empresa que estava na falência, e através dela lançou a representação da BMW em Portugal. Criou a marca Baviera. Foi entrar noutro segmento de mercado. Depois, nos anos 90, começa a expansão internacional, vai para a África, Angola em 90, Cabo Verde em 94, em 98 traz a marca de luxo da Toyota, a Lexus, para cá e, muito importante nesse ano, lança as bases do que são hoje os serviços de mobilidade do grupo. Cria a Finlog, para gestão de frotas, e compra a Gerin, de rentacar. Visão de futuro. Já a pensar para além da venda de carros. Claramente. E o crescimento não parou. Expansão para a Espanha, para dezenas de outros países africanos. O portfólio de marcas automóveis foi crescendo imenso. Hyundai, Honda, Renault e, mais recentemente, marcas de elétricos, como a BYD. Estabeleceu outras parcerias estratégicas com gigantes como a Daimler, a Mitsui, a PSA. Quando celebrou os 50 anos de atividade, em 1996, o grupo já era um universo com 50 empresas. É impressionante. O que vemos aqui é um líder que conseguiu equilibrar de forma notável valores humanos fortes, o foco nas pessoas, a lealdade, com uma visão de negócio muito pragmática, ambiciosa e incrivelmente adaptável. Sim. A forma como ele navegou a crise pós-revolução, protegendo a empresa, os postos de trabalho, é um caso de estudo. E a estratégia de diversificação geográfica, de negócios, de marcas, sempre com a Toyota como pilar, foi claramente a chave para a sustentabilidade e para este crescimento todo. Aquela citação sobre o futuro não era só conversa, era mesmo um princípio orientador. E essa orientação para o futuro levou-a até ao fim da sua vida ativa. Preparou a sucessão na empresa com tempo, com cuidado. Em 2010, um ano antes de falecer, mais ou menos, dividiu as suas participações no grupo pelos 3 filhos. Tentou assegurar a continuidade do projeto. Um passo essencial e que muitas empresas familiares descuram. Planear a transição é fundamental para a longevidade. Salvador Fernandes Caetano faleceu a 27 de junho de 2011. Tinha 85 anos. Foi em Matosinhos, depois de doença prolongada. Na altura da sua morte, a fortuna pessoal era significativa, sim, centenas de milhões de euros. Estava entre os mais ricos de Portugal. Mas o legado maior, o mais visível, era o grupo que ele construiu, já com umas 150 empresas, mais de 6.800 colaboradores. São números que dão a dimensão do impacto económico, social, que a visão e o trabalho dele tiveram ao longo de décadas. O reconhecimento público também foi grande. Recebeu as mais altas condecorações do Estado português na área empresarial, Comendador, Gran Cruz da Ordem do Mérito Empresarial e também internacionais, como a Ordem do Tesouro Sagrado do Japão, que é muito prestigiada. Reconhecimento merecido. Sim, foi distinguido com as medalhas de ouro de Gaia e de Ovar, claro, onde a presença industrial dele foi tão importante. E há aquela frase do Almeida Santos, dita numa homenagem em 2004, que ficou famosa: bastava que tivéssemos 40 homens assim e não haveria desemprego em Portugal. É um exagero, claro, uma hipérbole, mas ilustra bem a percepção do impacto dele como criador de emprego, de riqueza. E hoje, o grupo continua a honrar esse legado? Pelo que sabemos, sim. O grupo Salvador Caetano continua a ser uma referência. É liderado pela família e por gestores que foram formados lá dentro. A expansão global continuou. A Europa, a África, a América do Sul. Hoje são mais de 150 empresas, quase 7.000 pessoas.
Uau! E a aposta na diversificação ainda se acentuou mais. Entraram em áreas de futuro. A Caetano Bus, por exemplo, é um nome importante nos autocarros elétricos e a hidrogénio. Tem a Caetano Aeronautic. Investimentos em energias renováveis e uma aposta cada vez maior nos serviços de mobilidade. E aquela parceria inicial com a Toyota continua forte. Já passou os 50 anos. Portanto, o legado do Salvador Caetano é imenso. E tem várias camadas, não é? Por um lado, temos o império empresarial palpável, um motor económico importante para Portugal, com presença internacional crescente. Sim, Mas, se calhar, ainda mais importante é o legado intangível. A prova viva de que é possível começar do zero e construir algo à escala global. Com trabalho árduo, com visão, com resiliência, com valores. A história dele continua a ser uma inspiração enorme sobre perseverança, sobre a importância das parcerias de confiança e sobre a necessidade de olhar sempre para o futuro. Algo que o grupo parece continuar a fazer ao apostar na mobilidade sustentável, na descarbonização. resumindo esta viagem incrível, a vida de Salvador Caetano é mesmo uma lição de empreendedorismo, pura e dura. De uma infância com poucos recursos em Gaia, ergueu um grupo que não só moldou a indústria automóvel cá, como se projetou no mundo. Uhum. E fê-lo como? Com trabalho incansável, com inovação constante, com a coragem de fazer parcerias visionárias e com uma liderança que, apesar da dimensão que o grupo atingiu, nunca esqueceu as pessoas e sempre teve, como ele dizia, a vocação para o futuro. E essa história toda deixa-nos a pensar, não é? Neste nosso mundo atual, tão rápido, tão cheio de mudanças tecnológicas, de incerteza económica, de novas exigências sociais, ambientais, como é que aqueles princípios base do Salvador Caetano, a ética de trabalho quase desumana, a aposta nas pessoas, a visão de longo prazo contra o imediatismo, a coragem de arriscar, como é que esses princípios podem ser reinterpretados, aplicados pelos empreendedores de hoje? É uma boa pergunta. Como é que eles podem usar essa inspiração para construir negócios que não sejam só lucrativos e duradouros, mas que também tenham um propósito, que contribuam positivamente para o futuro que estamos a construir? Fica essa reflexão tão necessária. A visão de Salvador Caetano não construiu apenas carros e empresas, moveu um país e, claramente, continua a inspirar quem acredita que é possível transformar sonhos em realidade.